Então, sobre a anestesia da região de maxila, é isso que você tem que saber. Sempre fazer por vestibular e por palatino. E região de mandíbula, a gente vai fazer a técnica de bloqueio regional, se for até premolar. De premolar para frente, você pode vir no nervo mentoniano. Mentoniano vai pegar de premolar até o incisivo central. Se for do outro lado, então você vai para o outro lado, contralateral. Nunca faz o mentoniano e tenta tirar aqui um central do outro hemisfério aqui, porque vai dar ruim, você vai sentir dor. Fica atento a esses detalhes da anatomia para você fazer o que é o certo, tendo segurança, não desencadeando dor no paciente. Sobre isso, é isso que eu tenho para falar. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo sobre a técnica anestésica no Zezão e prepare-se. Você vai ver como é simples, é tranquilo de fazer, elegendo a agulha correta e os passos corretamente, você vai ter segurança de fazer isso. É que entra aquele vídeo lá. Peraí. E sobre a sutura, a única coisa que eu digo para você dentro da clínica geral é elabore uma sutura que seja muito conservadora. No caso dessa sutura aqui que você está observando, né? Perceba que os rebordos estão super fechados. Faça a sutura que te dá mais segurança. Ela pode ser simples ou em X. Eu recomendo muito a sutura em X. Dá só um pause, doutor, por favor. Deixa eu colocar. Tá valendo, hein? Tá valendo. No caso da sutura, né, a gente preconiza dentro da clínica geral muito ponto simples, que você entra pelo vestibular, sai no rebordo palatino e volta para vestibular e faz a sutura aqui, sempre voltada para vestibular, tá? A dica que eu dou é sempre faz um nó para um lado, depois você volta para o outro lado. E o terceiro nó vai para o lado de novo. Então, fica 2 nós para um lado e um outro nó, o terceiro nó para um outro lado, para um aumentar a segurança do outro. No caso do ponto X, você entra no rebordo vestibular e sai no palatino, mas já fazendo, cruzando aqui esse X. Fez isso, aqui você vai entrar do mesmo lado e cruzar de novo. E assim você sai no vestibular, aqui é onde você começou o ponto. Então, você começa na mesial e vem para a distal. Da distal, você sai na vestibular, cruza para mesial. E da mesial, você passa novamente para chegar aqui na vestibular. Assim, você tem um ponto em X. Faz o nó em 3 também, voltado para vestibular. Deixe sempre esses nozinhos voltados para vestibular, porque assim o paciente visualiza e facilita essa limpeza, essa remoção do biofilme, tá? Temos ainda aqui exemplificando outros pontos que acaba que, se você fizer o simples bem feito, você consegue fazer 3 simples aqui e resolver essa questão. Vai ganhando segurança, você fizer o nó certinho, você tem condição de fazer esse simples contínuo aqui. Você vai passando ele várias vezes e faz o nó só no início e no final. Então, sobre a sutura, o mais importante você se ater sobre a sutura é que ela fique uma sutura bem feita, que não vá acontecer ali uma descência dessa sutura, desses rebordos, para que ela não venha a se romper antes da hora, e assim diminuindo a efetividade do procedimento. Aí é onde o paciente pode ter dores, inchaços e questões de complicações pós-cirúrgicas. Então, sempre tenha em mente que a sutura ela é tão ou mais importante do que o procedimento da remoção do elemento dentário. Então, para o pós-operatório, tudo que você orientar o paciente, dê escrito para ele. Porque às vezes ele está tão ansioso que ele não vai entender nada. Então, isso aqui vai te resguardar e vai dar uma segurança maior para o paciente que às vezes está ansioso. Coloque todo o protocolo pós-operatório e entregue para o paciente carimbado e assinado. Marque o dia do retorno do paciente, geralmente com 7 dias você remove essa sutura, e acompanhe dentro desse período. Caso haja algum problema, você vai identificar a tempo hábil de intervir no momento adequado. Com isso, a gente tem condição de, dentro da clínica geral, remover dentes, desde dentes mais simples, exos simples, exos um pouco mais complexos também,
né? Quando o paciente é um asa 1, asa 2, asa 3, né? Paciente asa 1, ele tá normal. Asa 2, asa 3, ele já tem algumas complicações através da medicação. O asa 2, ele tá ali bem assistido e tá estável. Já o asa 3, ele tem ali algumas questões a mais fisiológicas, tomam medicações mais sérias, são pacientes às vezes que estão tratando com quimioterapia ou fazendo outras coisas. Então, tudo que fugir muito do normal da clínica, não, de fato, não vá colocar a mão nesse momento. Esse é o melhor momento para você treinar o normal, o básico, né? O que é o mais adequado a acontecer, o que é mais normal acontecer, o que é o mais corriqueiro de acontecer. Tudo que fugir da regra, que vai passar a ser uma exceção, tenha em mente solicitar a necessidade de um dentista mais experiente, um bucomaxilo, ou implantodontia, quem já tem ali noção de intervenções, de complicações que possam acontecer, né? Então, um dentista mais experiente nesses casos que são menores, né? São mínimos, são menos esses casos que vão aparecer na clínica, no dia a dia da clínica. Tá? Não estou falando, por exemplo, numa região que, por exemplo, se você atender num hospital. Não, eu estou falando dentro de setor ambulatorial. Então, para você que ainda não tem o seu consultório, que quer ter o seu consultório, o melhor momento para você pegar a mão, pegar a experiência é agora, quando o paciente te procura com essas questões dentro da clínica odontológica, né? Então, ser dentista clínico geral, você precisa ter em mente que você precisa estar apto a resolver as coisas mínimas e básicas dos pacientes. Tem momentos em que não é o momento ali de fazer nada, você não pode ser intervencionista a esse ponto. Identificar a necessidade de passar um medicamento, né, para que ocorra o processo ali de desinflamação, de que o paciente volte menos ansioso para que faça esse procedimento, isso também é importante, né? É agir ali, baseado na experiência do paciente, na anamnese, tudo que ele relata ali no momento dessa anamnese. Então, faça a escutativa para identificar até mesmo se aquele momento é o mais adequado para o paciente, a remoção desse dente. E é lógico que quando o paciente está correndo algum risco de ter uma complicação, uma coisa mais séria, por exemplo, se ele tiver uma ponte de safena, né? Então, esse é um paciente que não pode ter foco de infecção bucal. Um paciente com diabetes não pode ter foco de infecção bucal. O que nós precisamos é eleger o melhor momento para intervenção cirúrgica desses pacientes. Então, com isso, você tem total aparato para resolver dentro da clínica geral as questões cirúrgicas do paciente. Pacientes periodontais, pacientes com fraturas dentárias, pacientes com indicações até mesmo ortodônticas, né? Cáries extensas onde o paciente realmente não quer, não deseja tratar, não tem condição financeira alguma para tratar aquele dente. Então, todos esses casos você tem como resolver fazendo passo a passo que a gente está trazendo aqui. E anote as suas dúvidas, coloque em prática. A melhor forma de você identificar se você entendeu é colocando a mão na prática. Comece pegando os casos mais simples e vai evoluindo gradativamente. Sucesso para você! Desejo ali que você consiga aplicar tudo isso na clínica, do dia a dia da clínica e que desenvolva segurança cada vez mais para trazer resoluções dentro da clínica geral com seus pacientes e assim fature mais na odonto, que é o que a gente merece como dentistas, por tudo que a gente investe, a gente precisa ter um retorno e trabalhar de uma maneira feliz e satisfatória. Então, sucesso para você e vamos com tudo aí. Até a próxima aula!